Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. Certamente muitos irmãos ainda estão a caminho. Sexta-feira é sempre um dia mais complicado, a correria é maior. Todavia nós precisamos cumprir o nosso horário. Vamos dar início à nossa aula. Alguns alunos já estão presentes, outros a caminho, alguns já em casa nos acompanhando. Deixo aqui uma saudação também, paz do Senhor para todos que estão acompanhando a aula, de perto, de longe. Lembrando sempre você que ainda não se inscreveu no canal da Escola Teológica Shema, clique aí no cantinho e se inscreva também, para que você fique sempre atualizado. Os nossos vídeos, aulas, dicas de livro, ensinamentos, enfim. Não deixe de se inscrever e ser abençoado. Vamos nos colocar sobre os pés, irmãos, vamos orar, vamos dar início à nossa aula desta noite, quarta aula, é o nosso quinto encontro, se eu não estou enganado. Primeiro foi uma apresentação, tivemos 3 aulas, hoje é a quarta aula, no capítulo 8. Antes, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos pelo privilégio de estar mais uma vez na tua casa, para estudar e aprender a Tua Palavra. Te agradeço pela vida de cada aluno que já se faz presente, os que estão nos acompanhando, ó Pai, pela transmissão, à distância, mas que também são alunos desta escola e têm aprendido a Tua Palavra. Abençoe de uma forma especial. Traga-nos, ó Deus, um entendimento não meramente natural, mas concedido pelo Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as profundidades da revelação da Tua Palavra. Fale conosco, nos abençoe, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sem perca de tempo, irmãos, o tempo é precioso, o tempo correr rápido para nós tem um fator extremamente positivo, pois nos aproxima do nosso encontro com o nosso Senhor. Quanto mais rápido o tempo passa, mais perto ficamos do nosso encontro com o Senhor. Página 37, capítulo 8, Jesus e as Escrituras. Vamos lá, acompanhe aí, ou esse capítulo pode acompanhá-lo aqui dos slides também. Deixa eu voltar. O texto base para este capítulo, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Para lembrar os irmãos, na semana passada, nós encerramos o nosso estudo, capítulo 7, falando acerca do que Jesus, de como as Escrituras apresentam Jesus, ou seja, como Jesus é revelado através dos livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, o que a Bíblia fala sobre Jesus? O capítulo de hoje é o que Jesus tem a dizer sobre as Escrituras. E é muito importante, porque eu sempre bato nessa tecla, embora eu tenha convicção plena de que todos os irmãos, os alunos da Escola Teológica Shema, daqui ou em casa, eu sei que vocês acreditam piamente que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada, completa, etc. Ok, está correto, absolutamente correto. Mas, por se tratar de um curso teológico, nós precisamos ter os argumentos que fundamentam a nossa fé. Você pergunta, você crê que a Bíblia é inspirada? Creio. Com base em quê? Aí você tem que dar um fundamento, uma base. É disso que estamos tratando. Então, não estou aqui colocando em xeque, em dúvida, não. Estou dando ferramentas para que a nossa fé esteja alicerçada sobre fundamentos sólidos, sobre uma base sólida, que é a própria palavra. Irmãos, me respondam vocês, poderia haver fundamento mais sólido
em relação à inspiração das Escrituras, sua inerrância, sua completude, sua infalibilidade. Poderia haver fundamento mais sólido do que o próprio Jesus falar tudo isso sobre a Bíblia? Se Jesus fala das Escrituras que ela é infalível, acabou o assunto. Você crê que a Bíblia é infalível? Sim. Com base em quê? Jesus disse. Acabou. Estou dando aqui um exemplo, é o que a gente vai trabalhar a partir de agora. O que Jesus disse das Escrituras? Então ele começa com esse texto. Muitos erram por não conhecer as Escrituras e automaticamente desconhecem também o poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo, como nosso Rei ressuscitado, o Messias de Deus, nosso Salvador e Supremo Mestre, nos fez algumas das mais importantes declarações relacionadas com a autoridade e natureza da Palavra de Deus. Então perceba, nós vamos agora elencar algumas palavras de Jesus, declarações em relação à autoridade e à natureza das Escrituras. Primeiro, Jesus confirma a verdade de que cada palavra das Escrituras é o quê? Dada por Deus. Olha aí, isso aqui é importantíssimo. Jesus afirmou que cada palavra, não estou falando livro, não estou falando frase, não estou falando capítulo. Jesus afirmou que cada palavra registrada nas Sagradas Escrituras foram dadas por Deus. Vamos ver como é que ele disse isso, quando, de que maneira? Só relembrando aqui aquele conceito que nós já trabalhamos quando tratamos da questão da inspiração, e aí nós apresentamos 5 hipóteses, e nós destacamos aqui que 2 delas, são essas 2 aqui, que é a plenária verbal, plena, todos os livros da Bíblia, verbal, palavra, então, plenária verbal, todos os livros, todas as palavras, sem exceção, são inspiradas por Deus. Lembrando, esses argumentos se aplicam ao texto original. Qualquer possível ou aparente contradição, como aquelas que eu mostrei semana passada, trata-se de erro de copista, mas que em absolutamente nada diminui a qualidade, a autoridade, enfim, a relevância da Bíblia. Mas eu preciso ser honesto e lembrar que esses conceitos, eles são aplicáveis aos originais. Vamos ver. Olha o que Jesus disse. Ele vai além, a ponto de fazer referência direta à menor letra, J, que no alfabeto hebraico é o iod, correlativo hebraico da nossa letra I ou J, menor sinal de pontuação, o tio. Você quer ver? Você está acompanhando no seu material? Olha o que Jesus disse aí, Mateus 5,18. Vamos lá, eu conto 3, todos leem. 1, 2, 3. Ficou um pouco embolado, tem gente que já chegou, tem gente que não chegou, tem gente que está chegando, daqui a pouco está todo mundo no mesmo nível, é assim mesmo. Mas vamos lá, vou repetir para que fique registrado. Porque em verdade vos digo que, olha irmão, isso é forte, tá? Redobre sua atenção, Jesus está dizendo assim, o céu e a terra pode passar. O céu e imagina você acordar amanhã e não existir mais céu. Você olhar para o céu e não tem céu, você não consegue nem imaginar. A Terra simplesmente deixar de existir, o planeta, você acabou de existir. Só que Jesus diz, em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Em outras palavras, é mais fácil passar céu, é mais fácil passar a terra, é mais fácil do que um tio
não se cumprir daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, se a gente já acha difícil passar céu e terra, Jesus está dizendo muito mais difícil ainda, na verdade impossível, tá? Impossível, que não se cumpra a totalidade das Escrituras. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus diz assim, um J ou um tio. Na verdade, quando foi traduzido para o nosso idioma, o português, se utilizou a letra J ou o sinal tio, né? Que é aquele, como é que chama, uma cobrinha lá que fica em cima do A, ão e tal. Mas Jesus fez referência, é uma letra, J ou um tio, para dizer que é mais fácil passar o céu e a terra do que se omitir ou deixar de se cumprir um J ou um tio. Mas na verdade, quando Jesus originalmente falou e foi registrado, ele não usou as letras do alfabeto português. Ele não falou J ou tio, mas ele falou a letra do alfabeto hebraico correspondente, que é o Iod. Está aqui, ó, Iod. Por que isso é importante? Eu vou chamar a atenção de vocês para isso aqui. Olha, Iod, parece uma vírgula. Essa é a letra do alfabeto hebraico que é chamada de Iod. O som dela é o som de Y. Né? A gente usa muito I, no hebraico não existe a letra I, não existe. Eles usam o Y. O Iod é correspondente ao Y. E dá uma olhada, eu mostrei aqui aos irmãos, alguns irmãos, isso aqui é o alfabeto hebraico. Eu acho bom vocês decorar porque vai cair na prova. Já decorou? Posso tirar? Claro que não, ainda não. Mas lá daqui a 1 ano e meio, quem sabe, hein? Vamos lá. Então, alfabeto hebraico, na verdade não é alfabeto, é Aleph Beit. A gente chama alfabeto por causa do grego alfa e beta. Aí a gente fala alfabeto. Mas em hebraico é Aleph Beit. Por quê? A primeira letra está aqui. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet. Olha o Iod aqui. Dá uma olhada no Iod. Kaf, Lamek, Me, Nun, Samek, Ain, Pet, Sad, Kaf, Re, Shin, Tal. Mas o destaque está aqui. Você percebe que de todo o alfabeto, qual é a menor letra? Qual é a menor letra? Iod. Iod você consegue falar. Iod. Iod. É como se fosse falar o iodo, mas tira o O, fica só Iod. Vai lá. 1, 2, 3. Iod. Já fala hebraico aí. Iod. Iod. Já está falando hebraico. Iod. Jesus fez questão de mencionar a menor letra. Ele disse, é mais fácil passar céu e terra do que um Iod. A menor letra vai se cumprir. Então ele está o quê? Atestando, confirmando a plenitude da inspiração da Bíblia. Inclusive cada letra, porque ele está fazendo menção de uma letra e, diga-se de passagem, da menor letra. Eu vou trazer aqui uns exemplos, tá um parêntesezinho aqui, a gente vai voltar para o material, mas só um parêntese, já que eu estou falando aqui um pouquinho de alfabeto hebraico, aí eu vou trazer aqui uma informação e depois a gente continua. Mas a questão do Iod, dá uma olhada ali, ó. O nome que a gente chama Israel, o alfabeto hebraico está aqui, lembrando. Cadê um? Daqui para cá, ó. Que lê o contrário. Israel. E a gente vai e chama de Israel. E a gente coloca o I no nosso alfabeto, mas lá no hebraico não tem o I. Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa. Por exemplo, esta palavra que está ali, no hebraico está daqui para cá, a gente está lendo para lá. Israel. Na sua Bíblia, na minha Bíblia está Gisrael, uma cidade, Gisrael. Mas não existe J em hebraico, eles não usam o J. Jerusalém não existe J, Gisrael não existe, Josué, Jesus, o J é nosso.
para que fique pronunciável para nós. No hebraico não existe o J. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Não se desespera não, mas uma informação interessante, que você vai perceber isso para frente. O nome de Deus está aqui, ó, o Iod, o Re, o Vav e o Re. É impronunciável esse tetragrama, está ali, Iová. A gente chama o que? Jeová, G, mas não tem J, G. Muito menos se fosse a letra G. Aqui, ó, Yoshua, Josué, Yoshua, Jerusalém, Jerusalém, por aí vai. Então não existe o J no alfabeto hebraico. Essa letra, eles não existe para eles. É o Y, correspondente ao Iod. Por que eu estou mostrando isso? Porque é uma letra muito comum. É uma letra que aparece no nome de Deus, é uma letra que aparece no nome do país, Israel, é a letra que aparece no nome da cidade santa, Jerusalém, é um nome que aparece no próprio nome de Jesus, Yeshua. E ele pegou essa letra e disse que passa céu e a terra, mas até essa pequena, essa mínima letra, que está presente nos principais nomes, principais títulos, principais cidades, passe céu, passe terra. Mas não vai ficar sem se cumprir, que seja aqui, ó, um único Iod. Fechando esse parênteses aí, vamos lá. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um J, isto é, Iod, ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então, Jesus está nos informando que é mais fácil passar céus e terra do que omitir-se o cumprimento de um Iod. Ora, se Jesus está afirmando isso, ele está dizendo que as Escrituras são totalmente fidedignas. Ele está dizendo que as Escrituras são totalmente fiéis, dignas da nossa máxima confiança. Esta é aqui a razão deste capítulo, mostrar o que Jesus diz das Escrituras. Isto fundamenta ainda mais a nossa confiança nas Escrituras. Como disse, tenho dito a toda a aula, a partir, sem ser da próxima semana que se seguirá, nós vamos estudar a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo depois, a doutrina do Espírito Santo e por aí vai. Porém, todas essas doutrinas estão com as suas bases na Bíblia. Então, antes de tudo, nós precisamos perceber o que a Bíblia representa para os judeus, para Jesus, para o próprio Deus e, consequentemente, para nós, igreja. Para que nós, então, possamos estudar todas as demais disciplinas a partir dessa forma, vamos dizer assim, dessa... formando aqui dentro, confirmando ou cimentando, vamos dizer, cimentando, concretizando ainda mais dentro de nós a nossa total e plena confiança na sacralidade da Bíblia. Vamos lá, segundo ponto. Aqui é o encerramento desse primeiro. Jesus não deixa espaço para debate, pois ele creu e ensinou a inspiração verbal total da Bíblia. Segundo, Jesus atesta a indissolubilidade. Olha que palavra bonita. Você quer que eu peça para vocês dizer? Indissolubilidade das Escrituras. O que é isso? Meu Deus, que palavra é essa? Jesus está afirmando que a Bíblia não pode ser dissolvida, não pode ser anulada, não pode ser apagada. Onde que ele falou isso? Vamos ver. Quando Jesus diz que a Escritura não pode ser anulada, ele literalmente descreve a inviolabilidade completa da palavra de Deus. Isso é importante. Jesus está dizendo, não é permitido violar as Escrituras. O que é isso? Eu não tenho direito de tirar, mas também não tenho direito de acrescentar. Está fechado, está encerrado, é indissolúvel, é inviolável. As Escrituras estão encerradas. Jesus, depois eu vou explicar inclusive isso melhor. Jesus estava se referindo, a gente vai ver, a princípio, ao texto bíblico que antecede a sua vida e ministério. Mas Jesus também vai autorizar
pelo ministério do Espírito Santo, o registro de novas verdades inspiradas que nós temos, como as epístolas, o livro do Apocalipse, o próprio livro de Atos dos Apóstolos, que são depois do ministério terreno, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Mas ele deixa claro que tudo isso que foi escrito antes é inviolável, mas ele também diz que haveria de vir o Consolador e inspiraria a que novos textos fossem escritos, igualmente inspirados. Então vamos ver aí, do lado humano, do ser humano, melhor, deixa eu retornar aqui para a gente pegar a frase toda. Quando Jesus diz que a Escritura não pode ser anulada, ele literalmente descreve a inviolabilidade completa da palavra de Deus. Do lado do ser humano, não tentar diminuir sua verdade ou significado, e a total dependência da mesma ao lado de Deus. Ele a sustentará, sua palavra não se dissolverá, nem será abalada. Então, do lado humano, não temos autorização para remover nem para acrescentar. Do lado divino, Deus garante que vai protegê-la. Deus garante que vai se cercar para que a Bíblia ela não se perca com o passar do tempo, dos anos, das décadas, dos séculos, milênios. Mas Deus garante que vai proteger. O céu e a terra passarão, mas o quê? As minhas palavras. Mais uma vez. Isso aqui é outro texto, tá? Parece que é o mesmo que a gente leu ainda há pouco, mas ainda há pouco nós fizemos referência a Mateus 5. Aqui já é Mateus 24, 35. Mais uma vez Jesus volta a esta verdade. Passarão o céu e a terra. Lá ele falou do iode, aqui ele é mais amplo. As minhas palavras não hão de passar. Esse é o texto mais citado com respeito à indissolubilidade das Sagradas Escrituras. Toda a criação pode se dissolver, passar, deixar de existir, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Até no céu, irmãos. Até no céu a palavra de Deus permanecerá. Foi vista lá no céu. João viu. Lógico que a gente não vai entrar nesse detalhe, nesse pormenor aqui agora, mas João viu no céu. Aqui na terra o caos, céu e terra passando, mas a palavra permanece eterna, ela não passará. Vamos aí, esse texto aqui, eu acho ele interessante, não está aí no nosso material não, mas eu trouxe ele aqui. Pega aí a sua Bíblia para ver como está escrito na sua tradução, por favor. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Como é que está aí na sua versão? Quem encontrou aí pode ler, por favor. Porque todas as promessas de Deus são nela, são nele. Nele, são nela não nele? São nele. E por ele, amém. Para a glória de Deus por nós. Parece até não fazer sentido nenhum. É o texto assim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O que você entendeu? Todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Se eu pedisse para você explicar agora o texto, e aí? Ficou uma coisa assim. O que ele está dizendo? Todas as promessas de Deus são nele, está dizendo aí. Todas quantas? Todas as promessas são nele. Nele quem? Em Jesus. Nele o sim. E por ele o amém. É como está dizendo, quando Deus faz a promessa, Jesus diz sim. E depois ele é aquele que leva o cumprimento dela. Ele conduz a promessa a cabo, até o cumprimento. Então todas as promessas de Deus encontram em Jesus o sim. Por isso é por ele que dizemos amém, para a glória de Deus. Isso significa, amém, a palavra amém do hebraico significa isto é sólido,
isto é digno de confiança, né? A gente acostumou, amém significa o quê? Assim seja, é uma confirmação. Quando a gente diz amém, então toma cuidado quando o pregador diz amém, irmão. Se você diz amém, você está concordando com ele. Amém significa, isso é sólido, isso é digno de confiança, está confirmando. Jesus diz que todas as promessas que Deus faz, Jesus diz sim e amém. Elas se cumprem para a glória de Deus. O que isso tem a ver aqui? Por que eu peguei esse texto assim um pouco diferente, né? Um tanto quanto esquisito, vamos dizer assim? Por que eu trouxe ele aqui? Para mostrar que Jesus está comprometido totalmente a que as Escrituras se cumpram cabalmente. Ele está envolvido. As promessas de Deus, elas não ficam soltas ao acaso. Deus não fala simplesmente e as palavras ficam aí no ar. Quando Ele fala, Jesus já pega e começa a trabalhar para fazer cumprir. É como na criação. Disse Deus, haja luz. E aí agora? Agora vem o obreiro, o operador, o trabalhador e faz a luz. Disse Deus, Deus vai dando a ordem. E alguém vai trabalhando para que aquilo aconteça. Quem é? Ora, João diz, aos Colossenses Paulo também diz, que tudo que existe, Hebreus também diz, foi feito por Ele, por Jesus. Então o Pai vai verbalizando e o Filho vai executando. O Pai vai verbalizando e o Filho vai executando. Então, irmão, se Deus fez uma promessa a você, já é o suficiente, saiu dos lábios de Deus. Já é mais do que o bastante para você descansar em paz. Mas some a isso o fato de saber que Jesus é quem assume a responsabilidade de cumprir aquilo que o Pai liberou a seu respeito. Você fica triste com isso ou alegre? Que bom, hein? Tem que ficar alegre mesmo. Jesus é o responsável. Vamos lá, terceiro. O que Jesus afirma aí? Ele afirma a credibilidade do Antigo Testamento em geral. Ele dá crédito. Pegar aquele texto mais uma vez, de João 5,39, examinar as Escrituras. Porque vós cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então, quando Jesus se refere às Escrituras, ele está fazendo alusão direta ao quê? Ao Antigo Testamento. No tempo de Jesus, o que representava as Escrituras? O Antigo Testamento. Não existia, no tempo de Jesus, Atos, Romanos, não é? Coríntios, Filipenses, Efésios, etc., Apocalipse, não. Os evangelhos estavam acontecendo. Nem registrados haviam sido, seriam registrados, estava se desenrolando, Atos dos Apóstolos bem depois. Então sempre que Jesus faz menção das Escrituras, ele está fazendo menção do Antigo Testamento, está fazendo menção de Gênesis a Malaquias. E aqui ele está confirmando, né? Analisar e examinar as Escrituras. Está falando, olha lá, do Gênesis a Malaquias, vocês vão me encontrar lá. Vocês vão ver que esses livros falam a meu respeito. Então Jesus atestou os milagres do Antigo Testamento. A gente comentou aqui semana passada, acho que foi semana passada, que a teologia liberal tenta humanizar os milagres, tenta explicar de forma natural os milagres de Jesus, mas na verdade, Jesus, quando fez menção ao Antigo Testamento, ele mostrou acreditar literalmente no que lá estava registrado. Então nós devemos acreditar de igual modo. Por quê? Porque Jesus assim disse, assim afirmou, assim anunciou. Então, ele não os encara como crença sustentada supersticiosamente, que ele tolerou entre aqueles a quem se dirigia. Ao invés disso, ele era a verdade encarnada, e como a encarnação da verdade, seu testemunho é decisivo. Assim é fundamental notar que Jesus cria no relato bíblico primeiro, está aí, Adão e Eva, como o primeiro casal. Jesus falou sobre. Então, para Jesus não era lenda. Adão e Eva, o primeiro casal? Não.
Jesus não tinha isso como uma ficção. Existem teólogos hoje, irmão, pasme, que tem história de Adão e Eva como fictícia, como lenda. Jesus não tratou como lenda, tratou como fato, como verdade. Então nós devemos tratar assim também. O que mais? Jesus falou sobre a literal destruição de Sodoma e Gomorra. Inclusive ele disse que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, Betsaida. Então ele faz menção ao juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra. Então ele acreditava na realidade, no fato da destruição de Sodoma e Gomorra. Então nós não podemos ter como lenda. Eu sei que ninguém aqui tem, mas como eu disse, estamos aqui apenas trazendo os fundamentos. E o mais sólido fundamento para qualquer texto bíblico é o que Jesus falou sobre ele. Quer fundamento mais sólido do que esse? Jesus falou sobre ele. Então, está mais do que comprovado. Jesus falou sobre os dias de Noé. Será como nos dias de Noé. Então não é lenda, não é conto da carochinha, foi verdade. Jesus fala sobre a fidedignidade da profecia de Daniel, seu cumprimento no desenrolar da história. Jesus confirmou, nós devemos também acreditar piamente. Jesus fala sobre a verdade, ou melhor, a verdade sobre Jonas ter sido engolido por um grande peixe. Ou se tem história que mais dá pano para manga, para aqueles que querem, tratar como verídico os relatos bíblicos, tentam tratar de forma jocosa, fazer piada, brincadeira. Aqui está um deles, mas Jesus tratou como um fato. E mais do que isso, Jesus comparou a si mesmo a Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites. Olha, ele falou que aconteceu com Jonas. Assim também o Filho do Homem passará, se referindo, claro, à sua morte e ressurreição, período entre morte e ressurreição. Então ele fez referência a Jonas tendo passado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Isso para nós basta. Jesus acreditava e pregou sobre isso. O que mais? Jesus falou sobre o milagre do maná, bem como outros da caminhada no deserto. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ele confirmou a veracidade, a realidade desses acontecimentos. Então isso é importante para nós. Quarto e último lugar, Jesus fez o quê? Eu vou acreditar que vocês estão fracos porque ainda não teve intervalo. Vou fazer um teste depois do intervalo. Vou fazer um novo teste depois do intervalo, hein? Jesus predisse e autorizou. Ele autorizou e predisse. Predisse e autorizou. O quê? A redação das Escrituras do Novo Testamento. Tanto lá em João 14,6, vamos ver o que ele disse lá em João 14,6, ele disse assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele, o Consolador, que será enviado, ele vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito. Parece que isso aqui não quer dizer muita coisa, mas, por exemplo, o primeiro registro do Evangelho foi feito mais de 20 anos depois da morte de Jesus. O último registro do Evangelho, quase 50 anos depois da morte de Jesus. Como é que ele lembrava daqueles detalhes? Como é que lembrava? O Espírito vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Jesus já está predizendo que eles iriam redigir. E o que eles iriam redigir, o Espírito Santo era quem faria lembrar. Ou se alguém argumentar, mas como é que Pedro lembra esses detalhes, aos quais ele passou para Marcos, que escreveu o seu registro do Evangelho? Como é que Lucas foi buscar pessoas
pessoas que viveram nesse tempo e conseguiram informar para ele detalhes de episódios que ocorreram há 20, há 30 anos atrás. O Espírito vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, o que ele está fazendo? Ele está predizendo a atuação do Espírito no momento em que fosse escrito. E ele disse mais: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus disse: o Espírito da verdade não só vos lembrará, mas também anunciará o que há de vir. Jesus já predisse, ele já preveu que o Espírito Santo em seu ministério, ele atuaria para que fosse lembrado alguns episódios, ficassem registrados, e que outros eventos, como o livro do Apocalipse, eventos futuros, fossem revelados por ele e foram registrados. Então Jesus atestou também o escrito do Novo Testamento, porque ele disse que o Espírito Santo tanto lembraria quanto revelaria. Então, isso é importante para nós, irmãos, muito importante a gente saber o que Jesus diz sobre as Escrituras. Para a gente encerrar esse capítulo, então, a partir da interpretação desses versículos, notamos que Jesus assinalou que o ministério próximo do Espírito Santo incluiria colocar na mente dos apóstolos as coisas que mais tarde seriam redigidas. Que mais? Sua antecipação desse ministério não apenas coloca seu endosso sobre essa faceta da missão apostólica deles, mas também afeta indiretamente o fechamento do cânon das Escrituras, que seguiu o término dessa tarefa. Então Jesus, ele falou do que já havia sido escrito, do que haveria de ser escrito, confirmou como verdade tudo que já estava registrado, revelou, antecipou, previu que muitas outras coisas haveriam de ser registradas. O Espírito faria lembrar, o Espírito revelaria. Então, para nós, irmãos, o testemunho de Jesus é fundamental. E aí, ainda nessa linha, o próximo capítulo, o de número 9, vai trazer para nós justamente o quê? A obra do Espírito Santo através das Escrituras. Vamos perceber como o Espírito trabalha, como ele opera, como ele age através das Escrituras. Vamos lá, página 40, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a obra do Espírito Santo complementa a obra de Cristo na regeneração. Cristo morreu na cruz a fim de possibilitar ao pecador ser revivificado. Olha aí, que isso aqui é importante para Deus mediante o novo nascimento espiritual. Entramos no reino de Deus. A obra do Espírito Santo, preste atenção aqui. A gente vai ver agora. A gente falou semana passada do que a Bíblia fala sobre Jesus. A gente começou vendo o que Jesus diz sobre a Bíblia. E a partir de agora, nesse capítulo, a gente vai ver como o Espírito Santo usa a Bíblia para trabalhar em cada um de nós. Então, prepara sua mente para entender isso. É isso aqui que nós vamos falar. Como que as Escrituras, elas são, nas mãos do Espírito Santo, a mais poderosa ferramenta, justamente para quê? Para que a obra de Cristo possa ser aplicada a nós. Cada um na Trindade tem uma função. Jesus morreu para nos salvar. Sim, o Espírito Santo não vai morrer para salvar. Jesus já fez isso.
E o que é que o Espírito Santo faz então nesta, que é a dispensação do Espírito? Ele pega a obra de Jesus e ele aplica na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E como é que ele faz isso? Qual é o instrumento? Qual é a ferramenta? A palavra. O Espírito Santo é o obreiro e a palavra é a sua ferramenta de trabalho. E em quem que ele trabalha? Em nós. Então nós vamos ver agora essa relação entre o Espírito e a palavra para nos moldar, para nos mudar, para nos transformar, para nos regenerar. Então a importância das Escrituras na obra do Espírito Santo. Vamos ver aí, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que o quê? Que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo aplica a obra salvífica de Cristo ao coração do homem e opera no coração deste a fim de convencê-lo do pecado e para induzi-lo à fé no sacrifício expiador que Cristo oferece. Então nós vamos perceber isso daqui. É essa fé que leva à regeneração mediante a união com Cristo. Então o Espírito pega a palavra e ele faz uso da palavra para nos convencer. Como é que você é convencido do seu pecado? Porque alguém prega a palavra e o Espírito usa esta palavra para te convencer do seu pecado, te convencer da justiça de Cristo, te convencer do juízo que há de vir sobre você se você não mudar de vida. Então o Espírito usa a palavra para trabalhar este processo de regeneração, de transformação, de salvação. É a ferramenta dele. E aí eu quero dar destaque a essa expressão aqui, ó, este termo teológico tão importante que é regeneração. Coloquei aqui até em destaque: a fé que leva à regeneração mediante a união com Cristo. Regeneração. O que é regeneração? O que significa ser regenerado? Como é que o Espírito Santo nos regenera? Vamos primeiro entender o conceito aqui de regeneração. Regeneração é ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. A obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna, o dom do Espírito Santo, o homem é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Regeneração é gerar de novo. Nós fomos naturalmente gerados. Estou falando de nascimento natural. Nós fomos gerados. Todos aqui passaram por um processo gestacional. Todos foram gerados por obra do varão, vontade da carne. Nasceram como obra da carne. Nasceram trazendo, portanto, o quê? Pecado de Adão. Vieram contaminados com o pecado de Adão. Jesus nasceu contaminado com o pecado de Adão? Porque ele não foi gerado como qualquer outro ser humano é gerado. Jesus foi gerado por obra do... Nós precisamos ser gerados por obra do Espírito Santo também. Por isso que Jesus disse: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa ser gerado do Espírito. Da água, símbolo da palavra. Do Espírito, o próprio Espírito. Porque o Espírito usa a palavra para nos gerar de novo, para nos regenerar. Então o processo da regeneração, que nos faz ser filhos de Deus, é um processo, irmãos, que tem como ferramenta principal a palavra. Logo, igreja que não prioriza a palavra não produz regenerados.
Se a palavra não tem primazia em uma igreja, a obra da regeneração ela fica comprometida. Qual é a ferramenta que o Espírito se utiliza para regenerar pessoas? Estou falando aqui, qual é? A palavra. E por que os congressos aí canta? E para não ficar só na minha palavra, vou cantar mais um hino, sentir de Deus de cantar de novo. Aí é a hora da palavra. Irmão, quantas vezes que eu recebi o microfone, pastor, vamos orar pelo pregador, e a gente fecha o olho, quando abre dá aquela sensação de que a igreja foi arrebatada e você ficou. Olha, cadê aquele povo que estava aqui? Quando eu fechei o olho, estava lotada, gente em pé. Quando abri, cadê o povo? É o povo que diz que ama a palavra. É o povo que diz que ama a palavra. O pastor que administra mal, o líder que administra mal o tempo, que vai para cá e para lá e conta casa e conta história e não sei o que, e hino e música e tal, e vai e vem. Aí depois vem com aquela história. Agora, o momento mais ansiado, o momento mais aguardado, o melhor momento da noite. Isso é 9h40, tá? Isso é porque é o melhor momento da noite, a poderosa palavra de Deus. Aí ele mesmo fala no seu ouvido, fala aí 15 minutos, 20 minutos. A ferramenta que o Espírito usa, a gente está tirando das mãos dele a ferramenta que ele usa. Claro, ele é poderoso, ele pode falar no hino, óbvio. Ele pode falar, eu disse aqui semanas atrás, Deus fala de várias maneiras. Deus fala de diversas formas, usa a criança, usa um hino, usa uma circunstância, uma situação. Tem gente que se converte só do aperto de mão do obreiro na porta. Já segura, paz do Senhor Jesus, aqui é o teu lugar. Onde que eu aceito aqui a Jesus? Já é aqui mesmo, vou ficar aqui mesmo, já aceita ali. Tem também. Jesus é poderoso para fazer isso, o Espírito Santo. Não estamos falando de exceções, estamos tratando da regra. Via de regra, a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo se utiliza para produzir a obra da regeneração. Quanto mais desprezarmos a palavra, menos daremos ao Espírito Santo ferramenta para ele trabalhar. Quanto menos palavra, mais problema. Quanto menos palavra, mais fofoca. Quanto menos palavra, mais disse-me. Por quê? Porque é menos regeneração. É menos transformação, é menos libertação. O Espírito utiliza a palavra na obra da regeneração. Vamos lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, a minha palavra. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, a fé regeneradora, produzida pelo Espírito Santo, não deve, entretanto, ser considerada de modo abstrato, é algo assim, subjetivo. Ela não existe no vazio, mas essa fé, ela surge, ela cresce, ela se robustece, mediante o que? O relacionamento com a palavra de Deus. A fé provém de ouvir, e ouvir o quê? Então por que a palavra não tem primazia? A nossa fé precisa crescer. Para a fé crescer, a gente precisa ouvir a palavra, porque é a palavra que produz a fé. Se não tem palavra, não tem fé. Aí vai dando desânimo, aí o crente vai se afastando. A dificuldade mínima ele acha que é impossível. Agora, quando ele recebe palavra revelada, palavra de Deus, o irmão chega aqui, pode acontecer, chega aqui com dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. Aí chega aqui, ouve o pregador pregando que Jesus ressuscitou morto. Estou com dor de cabeça, Jesus ressuscitou morto. Você crê que ele pode curar a sua dor de cabeça? Ele ressuscitou morto. A sua fé vai lá em cima, ora por mim. Por aí vai. Sua fé, ela é fortalecida mediante
A palavra. O Espírito usa a palavra para fortalecer a nossa fé. Não somente foi o Espírito Santo responsável por registrar a mensagem da salvação que se acha nas Escrituras, mas também dá testemunho da verdade destas. A obra do Espírito Santo através das Escrituras é o que então, em resumo? O Espírito Santo realiza hoje sua tarefa utilizando-se sobretudo da palavra de Deus. É a ferramenta que ele se utiliza para gerar fé, para gerar mudança, para gerar libertação, cura, salvação. A obra do Espírito Santo na igreja ocorre por intermédio da palavra. Então a gente tem que valorizar cada vez mais escola dominical, culto de ensinamento, escola teológica. Temos que valorizar, porque isso daqui está nos dando o quê? As ferramentas que o Espírito Santo... Hoje para você talvez essa palavra, mas hoje não faz sentido para mim, não faz hoje. Mas vai chegar um momento que você vai passar uma situação e o Espírito vai te fazer lembrar do que você ouviu aqui. Essa ferramenta está aí, está guardada. Quando ele precisar usar, ele vai lá, lança a mão dessa ferramenta, utiliza e opera a obra que ele tem a operar. Então, nós precisamos valorizar todo o trabalho, especialmente trabalhos que giram em torno da primazia das Escrituras, porque o Espírito Santo está operando ali, está realizando a sua obra. Não estou desprezando aqui, irmão, oração, não estou desprezando louvor, não estou desprezando, não, tudo tem o seu momento, tem a sua hora, tem o seu valor dentro da dinâmica da vida espiritual. Nós estamos falando da obra da regeneração e estamos tratando da regra. Via de regra, o Espírito Santo usa a palavra para produzir regeneração. Posto que Deus haja falado na Bíblia ao gênero humano, agora o Espírito Santo tem de convencer as pessoas quanto a isso. O Espírito convence não apenas a respeito da veracidade geral das Escrituras, mas quanto a uma aplicação poderosamente pessoal desta verdade. O que mais? Cristo como Salvador pessoal é o objeto da fé produzida no coração pelo Espírito Santo. Então o que eu disse aqui, está um pouco embaçado aqui, mas dá para ler. O Espírito Santo aplica a palavra escrita, a Bíblia, e a palavra encarnada, Jesus, em nossas vidas. Ele aplica, ele usa essas ferramentas, ele as aplica para justamente regeneração, salvação, libertação. Então precisamos valorizar a palavra. Caminhando para o fim deste capítulo, para a gente ir para o intervalo, para todo mundo voltar mais aclarado. Essa fé está inseparavelmente ligada às promessas da graça divina, que se acham em todas as partes da Bíblia. Precisamos do Espírito e da palavra. O Espírito lança a mão da palavra e aplica ao coração a fim de produzir o arrependimento e a fé. Por esse meio, a vida. Por essa razão, a Bíblia fala da regeneração, ou na regeneração, em termos de nascer do Espírito. Olha só, os dois textos que se seguem aí. Sendo de novo gerados pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo de novo gerados. Isso aqui é regenerado, de novo gerado. A palavra grega para regenerado é palingnese, que é a junção de duas palavras. Palin é novo, gnésia, origem. Igual nós temos o Gênesis, começo, origem, princípio. Palim, de novo. Palingnese, de novo, origem, de novo, princípio, de novo, começo. Então a regeneração faz o quê? Nos leva de volta à origem, nos leva de volta ao começo. Nós começamos de novo.
Voltamos a ser como Deus projetou inicialmente quando criou Adão, com o propósito de ter com ele o quê? Um relacionamento constante. O que foi que quebrou esse vínculo perfeito de comunhão entre Deus e Adão? O que foi que quebrou? O pecado. E sabe por que o pecado prevaleceu? Porque houve desprezo à palavra. O desprezo à palavra gerou o pecado. Quando a serpente aparece a Eva, personificação de Satanás, pergunta assim para ela: foi como que Deus disse? Não é assim que está na sua Bíblia? Pega aí sua Bíblia, abre aí, vê se não está assim, capítulo 3 do livro do Gênesis, para a gente já encerrar. Só quero que você entenda que você está no lugar certo. Por mais enfadonho que possa parecer, cansativo, estressante, mas o que você está fazendo aqui é entregar nas mãos do Espírito as ferramentas que Ele mesmo vai usar em seu benefício. Você não consegue nem se dar conta disso, você não consegue nem dimensionar isso. Eu, irmão, já há mais de uma década dando aula e a cada nova aula aprendendo mais. Se você assistir as minhas aulas que estão gravadas de 6 anos atrás, os meus alunos que estudaram comigo há 6 anos atrás, tá, o Ronaldo estudou um bom tempo atrás, a Anailton está aqui um bom tempo atrás, está aqui de novo. Eles falam: professor, a aula que o senhor está dando hoje, o senhor não falou isso lá atrás não. Mas lá atrás eu não sabia, agora eu sei. Os que viram antes ainda, mas lá eu também não sabia, agora eu sei. E a próxima aula, lamento dizer a vocês, vai ser melhor. Por quê? Porque eu continuo aprendendo, buscando, cavando. Opa, estou dando nas mãos do Espírito as ferramentas, que na hora parece que não tem nenhuma razão. Para que essas informações? O pastor falou um monte de coisa, indissolubilidade, infalibilidade, por que eu quero isso? Você vai saber na hora certa para que tudo isso serve. Capítulo 3, versículo 2, aliás, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, 2 pontos: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta da serpente para ela. Como é que foi que Deus disse? Foi assim? Deus falou: não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Eva está dizendo que Deus disse que ela não poderia comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Eva disse, está aqui, vou ler mais uma vez: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não... Volta a sua Bíblia aí no capítulo 2 do Gênesis. Dá uma olhada aí no versículo 9. Dá uma acelerada aqui porque do tempo, irmão. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida, a árvore da vida onde? Qual é a árvore que está no meio do jardim? Você está lendo aí na sua Bíblia, irmão. Não estou te manipulando não. Pelo amor de Deus. Lê aí na sua Bíblia. E a árvore, vamos de novo aí, ó. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da quê? Aonde? Qual árvore estava no meio do jardim? Ok. E aí o texto diz na sequência: e a árvore da ciência do bem e do mal. Muito bem. Olha o que diz no versículo 17. Aliás, 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de qual árvore? Agora o 17, mas a que está no meio, né? O que diz o 17?
Qual que não podia comer? Qual que estava no meio? A serpente perguntou: como é que Deus disse? Não comereis de toda árvore. Olha como é que Deus disse aqui no 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis como? Aí vem a serpente e diz: como é que foi que Deus disse? Não comereis de toda a árvore. Você percebe que Deus falou uma coisa e o diabo está falando outra. E a Eva ficou igual cega em tiroteio. A Eva ficou, como diz, igual bala na boca de banguela, né? Ih, como foi mesmo que Deus disse? Aí quando o diabo percebia, essa daí já esqueceu o que Deus falou, aqui que eu vou deitar e rolar. Esqueceu o que Deus disse, aqui é fácil, já está caída. Já está caída. Vocês percebem que o diabo usa a mesma estratégia com Jesus? Vai até Jesus e como é que Jesus diz? Está. Aí o diabo: eita, esse aí conhece a Bíblia. Mas também está escrito. Aí torceu lá o texto. Aí Jesus: pois é, mas também está escrito. Aí o diabo: aqui conhece a Bíblia mesmo. Mas vou tentar mais uma vez. E tentou a terceira: bate Satanás, porque está escrito. O diabo: aqui eu não consigo nada não. Ele sabe o que está escrito. Quando a gente conhece a Bíblia, a gente está próximo de Deus. A gente dá ferramenta ao Espírito Santo. Quando a gente não conhece a Bíblia, a gente dá ferramenta a quem? O diabo. Quem é que é interessado que você não conheça a Bíblia? Deus? Quem é que é interessado que você não conheça a Bíblia? O diabo. Por quê? Porque à medida em que a Bíblia nos aproxima de Deus, o desprezo pela Bíblia nos afasta. O pecado, ele entrou na esfera humana porque houve desprezo pela palavra. E como é que nós vamos ser gerados de novo? Pela palavra. Você devia dar glória a Deus porque você está num lugar onde o Espírito Santo está usando as ferramentas para te fortalecer. O diabo vai ter dificuldade com você, viu? Já tem, vai ter mais. Porque você está tendo ferramenta. O Espírito é o obreiro e a palavra é a sua ferramenta. Muito bem, para a gente encerrar então. Assim como um construtor utiliza-se da picareta para esmiuçar a pedra, assim o Espírito Santo usa a palavra de Deus para transformar nosso coração de pedra em coração de carne. Aí, não tem aquela história do ministros da letra versus ministros do Espírito? Você já ouviu? A letra mata. O Espírito vivifica. Aí já fala para a pessoa não estudar a Bíblia porque a letra mata, né? Será que é assim que está escrito na Bíblia mesmo, que a letra mata? E ali está se referindo à palavra? Só faltava essa, né? Você dizer para um crente: lê a Bíblia. Tá doido, tá amarrado, a letra mata. Eu vou ler a Bíblia? A letra mata. Eu podia encerrar isso aqui agora, mas vou encerrar depois, tá? Vamos lá para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para a gente fechar esse capítulo e eu explicar essa história aqui. Ministros da letra versus ministros do Espírito. Vamos lá para o intervalo. São 8h33 nesse relógio aqui. Vamos lá, irmão, 10 minutinhos, 12, voltem 8h45 aí, por favor, para nós darmos continuidade. Retornando aí então, irmãos, para a segunda parte da nossa aula. Como prometido antes do intervalo, falar aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, para a gente fechar esse capítulo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos lá, não podemos perder tempo não, eu vou passar aqui a partir do versículo 1, para contextualizar. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo,
não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha, ele está fazendo a comparação do ministério sacerdotal passado, que estava baseado nas placas de pedra, na lei de Moisés. E ele diz que o ministério dele, Paulo, não escreve nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra. Olha a comparação: ministros de um novo testamento, não da letra. O que é a letra aqui? Está se referindo ao quê? A lei. A lei, o tempo todo ele está fazendo comparação. Lei, ele diz: Deus nos deu a graça, ou nos fez capazes de ser ministros de uma nova aliança, um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra e o Espírito, se você ver a continuidade, o que ele está querendo dizer é que lá no ministério da lei, se a pessoa pecasse, o pecado era punido com a morte, porque a lei mandava matar. Já o ministério do Espírito, ele faz o que com a pessoa? Restaura, vivifica, dá uma nova oportunidade. Então, esse é o ministério do Espírito, em comparação com o da lei. Tem nada a ver que a letra mata, a Bíblia, a palavra de Deus mata. Não, a lei. Quando se pecava na lei, era punido com a morte. Já no ministério da nova aliança, do Novo Testamento, do Espírito, Jesus, ele inaugurou essa nova aliança. Foi ele que pegou a adúltera e disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. O que a lei mandava fazer? Apedreja. Jesus diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus poderia atirar a pedra? Ele tem pecado ou não? Mas ele escolheu oferecer misericórdia. Vai e não peques mais. Deu uma nova oportunidade, novo começo, uma nova chance. Isto é vivificação, isso é regeneração. Foi ele que nos tornou aptos para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica vida, nova chance, nova oportunidade, restauração. Vamos lá então para o capítulo 10. Supremacia da Bíblia em matéria de fé e prática. Como eu disse, nós costumamos usar, é um jargão, que às vezes a gente não reflete. O que é a Bíblia para você? A Bíblia é minha regra de fé e prática. Está na ponta da língua, é minha regra de fé e prática. Regra, cânon, né? É uma régua. Eu sou medido por ela. A minha fé tem que estar dentro dela. E a minha vida prática, as minhas atitudes, não é a minha regra de fé e prática. Então vamos entender a supremacia, quando a Bíblia de fato ela é suprema, ela está sobre, ela é superior, ela está no comando, no domínio do que diz respeito à minha fé, ao que eu creio, como creio, a maneira que creio e como eu conduzo a minha vida, a prática. Vamos lá, eu vou ler um pouquinho, deixar os slides um pouquinho para depois. Acompanhe aí. A supremacia da Bíblia não provém da capacidade de seus escritores humanos, mas do caráter de seu autor. Lembrando que a gente fez essa contraposição entre os autores humanos e o autor soberano, divino. Aí os humanos a gente costuma chamar de escritores, e o autor mesmo da Bíblia é Deus. Então a supremacia dela não tem nada a ver com a capacidade dos escritores, mas tem a ver o quê? Com o caráter, com a moral, com a essência do autor. Quem afirmou isso foi J. Blanchard. Se a autoridade da Bíblia é absoluta,
como haveremos nós de questioná-la? Se a nossa autoridade é limitada, a da Bíblia não conhece limites. É suprema em matéria de fé e prática. Por conseguinte, que nenhum órgão eclesiástico desafie o que nos legaram os profetas hebreus e os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O que foi que eles nos legaram? Qual foi o legado que eles nos deixaram? Apóstolos e profetas. Que nenhuma instituição eclesiástica, nenhum órgão, nenhuma igreja, nenhuma convenção, nenhum concílio, nenhuma denominação pode mudar a autoridade da Bíblia. Nenhuma denominação pode exercer domínio sobre a Bíblia. A Bíblia tem que exercer domínio sobre toda e qualquer instituição. Então isso nós precisamos entender. Já tenho dito isso repetidas vezes, a Bíblia é quem domina sobre tudo. Ela é a palavra de Deus, então é o meio que Deus se utiliza para exercer o seu domínio, sua autoridade, o seu governo. Assim como Israel acatava sem questionar os oráculos do Eterno, e assim a igreja primitiva curvava-se ante a autoridade das Sagradas Escrituras, devemos nós agir em temor e grande tremor, a fim de que sejamos havidos como filhos de Deus. No Brasil, onde a fé evangélica ainda é pura e conserva a simplicidade dos que nos trouxeram a fé, questionar a supremacia da Bíblia Sagrada é algo inimaginável. Desde muito cedo aprendemos o destacado princípio hermenêutico. Olha isso, aqui é uma regra hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência que nos ajuda a interpretar a Bíblia. Regras de interpretação. Todos nós nós vamos estudar isso também. Hermenêutica, regras de interpretação. Então, uma das regras fundamentais, principais, qual é? Está aí, ó. Quando a Bíblia fala, já não precisamos ter voz alguma. O que isso significa? Parece uma coisa muito simples. Por exemplo, você pega um texto, o pregador aqui está pregando. Aí ele diz: irmão, vamos ler lá o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele começa a pregar. Irmão, eu penso, ele está dando a opinião dele. Eu penso que o salmista, quando escreveu este salmo, ele estava cuidando das ovelhas. Não tem nada no texto que diga que sim ou que não. Eu penso, eu acho. Isso te fere em alguma coisa? Não te atrapalha em nada. Eu acho que ele estava olhando, como pastor cuidando delas, e ele pensou: é da mesma forma que eu cuido dessa ovelha, Deus cuida de mim. Eu sou o pastor delas, o Senhor é meu pastor. Eu não deixo faltar nada para ela, Deus não deixa faltar nada para ela. Eu posso dizer para você: eu acho, eu penso, segundo o meu ponto de vista, fazendo uma análise do texto, eu imagino, ok, estou sendo aqui transparente, o texto não diz, isso aqui é uma interpretação minha, há margem para essa interpretação. Agora, quando o mesmo texto diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu digo aqui: irmão, eu tenho para mim que faltava sim algumas coisas para Davi. Se não, calma aí, o texto diz que não falta. O texto diz que não falta. Quando há uma margem, quando o texto não diz, sem ferir a hermenêutica, a interpretação, sem torcer, eu tenho uma margem que eu posso dizer: eu imagino, eu creio, segundo os meus estudos, etc, etc, etc. E inclusive alguém pode até não concordar. Não, eu acho que não era assim não, eu acho que ele estava em outro lugar. Ok, tem problema, eu penso de um jeito, você do outro. Não está escrito, então a gente tem essa margem. Mas quando está escrito, acabou o assunto. Eu não tenho margem nem para um lado, você não tem margem nem para o outro. Acabou o assunto, está escrito, está escrito. Quando a Bíblia fala, não precisamos ter voz. Aí é onde eu vejo muito erro, quando pega assim um texto claro, Jesus disse isso. Irmão, eu acho que na verdade ele queria dizer. Não, irmão, se ele queria dizer outra coisa, ele teria dito outra coisa.
Ele disse isso que está aí. Não tem mais, de vez em quando aparece. Vocês vão começar a prestar atenção a partir de hoje. O texto diz uma coisa e o camarada diz: eu acho que ele queria... Irmão, isso é muito sério. Como é que eu sei que a pessoa quer dizer outra coisa diferente daquela que ela de fato disse? Como é que eu sei que a pessoa disse uma coisa, mas na verdade não queria ter dito aquilo, queria ter dito outra coisa? E as pessoas fazem isso pregando às vezes. Isso é ferir regra de interpretação, isso é ferir regra de hermenêutica. O nome disso é ir além do que está escrito. Se não está escrito, repito, eu tenho uma margem, sem ferir o texto, o contexto. Se está escrito, não tem margem nenhuma, acabou, é uma cerca, está fechado. Então, quando a Bíblia se cala, o homem, quando a Bíblia fala, a gente já não pode ter voz. Se ela encerrou o assunto, acabou. Não podemos avançar. Infelizmente, vamos voltar ao nosso texto aí, vem aparecendo em alguns seminários e faculdades teológicas algumas vozes atrevidas e postulantes que, embalados pelo orgulho do ex-querubim ungido, vocês sabem quem é o ex-querubim ungido? Então, tem alguns lugares, tem gente que está sendo conduzido pelo ex-querubim ungido, Satanás. Põe-se a questionar não somente a palavra de Deus, como ao próprio Espírito que a inspirou. Vamos voltar rapidamente às questões da autoridade da Bíblia e em que ela consiste. Olha ali, autoridade. O que é autoridade? Em que consiste? Autoridade. Quando eu digo que a Bíblia tem autoridade, eu estou dizendo que ela tem direito absoluto, inquestionável, de se fazer obedecer, de dar ordens, de estabelecer decretos e, de acordo com estes, tomar decisões e agir a fim de que cada decreto seja rigorosamente observado. Isso significa ter autoridade. Em relação à Bíblia, isso significa a autoridade das Escrituras. É o direito absoluto e inquestionável de dar ordem, se fazer obedecer, estabelecer decreto. Então, ninguém tem autoridade sobre a Bíblia tem autoridade sobre todos. Teologicamente, podemos definir a autoridade como poder absoluto, inquestionável, reivindicado, demonstrado, sustentado pela Bíblia em matéria de fé e prática. Tal autoridade advém-lhe do fato de ela ser a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Uma das maiores virtudes da Reforma Protestante foi resgatar no seio da cristandade a supremacia da Bíblia Sagrada em matéria de fé e prática. Talvez alguém não saiba do que se trata a Reforma Protestante. Foi um movimento do século XVI, 1517, mais precisamente. Essa imagem, Martinho Lutero pregando as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. O que eram essas teses? Eram as contradições que a igreja vinha ensinando e contradiziam a palavra. Então Lutero pregou ali 95 teses para que a igreja explicasse por que a Bíblia diz isso e vocês isso. Por que aquela diz isso e vocês isso. Por que aquela diz isso? 95 foi pregado lá. E ele ficou esperando a resposta da igreja. O que ele revelou com isso? Revelou que a igreja estava distorcendo as Escrituras, manipulando as Escrituras. Imagine, irmão, você ser um cidadão desse 1510, 1508. Quantas pessoas sabiam ler? Dos que sabiam ler, quantos tinham acesso às Escrituras? Elas foram inventadas, a imprensa logo depois, nem tinha sido inventada. Desses que possivelmente tinham acesso, quanto tinha capacidade de interpretar e entender? De maneira que a igreja católica facilmente manipulava o povo. Dizia que era assim, ninguém questionava. Dizia que era assim, ninguém questionava. Mas um monge da igreja questionou. E esse questionamento fez o quê? Colocar a Bíblia acima da igreja.
Ao nome disso nós damos reforma protestante, de protesto. Lutero protestou contra a atitude da igreja e exigiu uma reforma, uma mudança. A igreja não acatou a mudança, então eles saíram e fundaram outras igrejas. Aí começaram as igrejas protestantes, igreja luterana, igreja presbiteriana, igreja batista, e assim vem as demais igrejas. Então esse movimento que foi o rompimento, e o que foi o divisor d'águas desse rompimento? Foi ter percebido o quão manipulável a Bíblia estava sendo nas mãos de alguns líderes corruptos. E uma pessoa teve coragem de bater de frente e trazendo o que? A supremacia da Bíblia, colocando a Bíblia no seu patamar devido, autoridade, superioridade. Então, uma das maiores virtudes da reforma protestante foi resgatar no seio da cristandade a supremacia da Bíblia Sagrada em matéria de fé e prática. Até então se renegava a doutrina dos apóstolos e dos profetas, colocando a tradição da Igreja Católica Romana acima das Sagradas Escrituras. E com isso, cometiam os mais absurdos, supostamente em nome de Jesus Cristo. Haja vista as cruzadas, tribunal da Inquisição, perseguição contra os que ousavam pensar diferente da hierarquia romana. Quem já foi membro de igreja católica aqui? Quem já assistiu missa em latim? Não tem muito tempo que sai, porque o pessoal aqui é tudo jovem, né? O pessoal aqui, graças a Deus, só tem gente jovem aqui. Mas não tem muito tempo que começou a permitir que a missa fosse rezada em idiomas dos locais onde ela estava estabelecida. Mas antes era só em latim. A ladainha você já conhece. Mesmo que você nunca foi lá da igreja católica, sabe como é que funcionava. O padre vem lá. Hã? Você sabia o que ele disse? Mas confirmava, né? Amém. Não sabia. Eu vou roubar o dinheiro de vocês todos. Amém. Já falou em latim. Mas era isso que acontecia. Por exemplo, eles pregavam que quem morria não ia para o céu nem para o inferno. Ia para o purgatório. Purgatório é um lugar intermediário. Só tem na Bíblia dos católicos. Entre céu e inferno. E o que a pessoa fazia no purgatório? Purgava os seus pecados, pagava pelos seus pecados, se purificava dos seus pecados, para poder entrar no céu. E aí o que a igreja fazia? Morria lá um ente querido da família fulano de tal. Aí o padre dizia, seu parente está no purgatório. Se você der uma oferta para a construção da Basílica de São Pedro, aquelas igrejas do Vaticano foram construídas nessa época. Vai reduzir a pena do seu ente querido no purgatório em aproximadamente 200 mil anos. Ele vai ficar lá menos de 200 mil anos. Mas eu não tenho esse dinheiro e tal. Dá um teu jeito. Arruma o dinheiro. E está escrito lá, à medida que o barulho das moedas soar no fundo do cofre, as almas vão saindo do purgatório e indo direto para o céu. Ninguém tinha a Bíblia para ler, para confirmar, para saber se era assim ou não era. Eles faziam isso. Lutero diz, de onde vocês tiraram isso? Não está na Bíblia. Irmãos, por isso que o nome disso é chamado indulgência. Pagar indulgência. Pagar um indulto para reduzir a pena. Nós falamos que estamos vivendo a época das neo-indulgências. Muitas igrejas neopentecostais cobram pedágio para entrar no céu, para receber a bênção, para receber a vitória. Então você tem que pagar. Isso é chamado de neo-indulgência. Está voltando a como era lá atrás. Mas a reforma, vamos aí na última página 44. Vamos ver aí o que a reforma fez. Os 5 fundamentos da reforma, dentre tantos. Aqui está em latim. Está aí no seu material também, na página 44. Sola gratia, aqui está na ordem diferente, mas vamos ali. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli deo gloria. Os 5 fundamentos da reforma protestante. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus glória. Isso aí foi a pancada na base da Igreja Católica naquela época.
Quem é o intercessor entre Deus e os homens? O Papa. Somente Cristo. O Papa até hoje exerce a função na igreja de intercessor entre Deus e os homens. Quem já ouviu a expressão vigário? Santo vigário, vigário geral. Vigário geral é um bairro do Rio de Janeiro que era do lado do bairro onde eu morava. Vigário geral significa, vigário é aquele que faz expiação por outro, que intercede por outro. O vigário geral é o Papa. O Papa exerce a função de Cristo, fazendo intercessão pelos homens. Se ele interceder por você, bem, se não interceder, por isso que era necessário fazer aquela confissão lá, né? Como é que é o nome? Confessionário? Ninguém aqui nunca foi, não? Meu Deus, que bom, hein? Que bênção! Mas então, resumindo, vocês não sabem do que eu estou falando, então eu estou aqui falando, vocês não estão nem sabendo o que é, vocês já nasceram na luz, na graça, já nasceram libertos, que maravilha. Mas era essa escravidão, era essa treva. E aqui então, ó, somente salvação só pela graça, só pela fé, só através de Cristo, só as Escrituras é que nos dá a revelação e somente Deus merece glória. Está aí, ó. Então, finalizando, os reformadores, guiados pelo Espírito Santo, colocaram as Sagradas Escrituras no lugar onde elas sempre deveriam estar. Que lugar é esse? No centro. Fazendo o quê? Legislando sobre... É isso aí, a Bíblia tem que estar acima. É ela que legisla, ela que é a lei. Ela que é a regra máxima, é ela. Não tem eu penso, eu acho. Não, a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Foi o legado da Reforma Protestante. Vamos ao próximo capítulo. Hoje a gente está dando uma aceleradinha, porque precisamos concluir na semana que vem. Esse assunto aqui também é importante. Todos são, claro. Completude. O que significa? Significa que a Bíblia está completa. Vamos falar disso agora. Completa. Não pode acrescentar, não pode retirar. Completa. Vamos lá. Há duas verdades. Aliás, o texto aqui. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, há duas verdades quanto às Escrituras Sagradas que andam de completude. Completude é aquilo que, pela excelência de suas qualidades, satisfaz plenamente, não admitindo acréscimos nem diminuições. É aquilo que é suficiente por si mesmo. Definição teológica. A Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção e que hoje contém todas as palavras de Deus de que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Assim, por ser completa, a Bíblia adverte contra a adição ou subtração de coisas ao seu conteúdo. Quanto a isso, somos sábios para compreender e acatar esta ordenança. A palavra de Deus contém a revelação completa da vontade de Deus. Dá uma olhada aqui no slide, ó. A Bíblia está completa. Olha o que Jesus disse. Vou voltar aqui. Apocalipse 22, 18, 19 e 20. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, o que Deus fará? Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho.
Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Assim termina o livro do Apocalipse, com essa advertência solene. Termina assim. Imagina, assim acaba toda a revelação bíblica, chamando a atenção para ter cuidado de não acrescentar e nem de diminuir. Vamos voltar aí na página 46. Quem pode ler esse parágrafo aí em cima, por favor? Me ajude aí. Nem depois do lanche vocês animaram? Quando nos referimos à revelação das Escrituras, é importante diferenciar essa ordem consumada de qualquer outro do mais sagrado possível. Hoje, há muitas pessoas que não entendem a diferença entre uma salvação, ou visão ou critério, que pode ser de Deus, do homem ou de Satanás, que é a revelação de Deus, que é o canal fixo das Escrituras. Então, obrigado, Té. Então, observe. A necessidade de discernir, distinguir uma revelação que Deus dá, Deus dá. Deus dá visão, Deus dá visão. Deus dá mensagem profética, Deus dá mensagem profética. Deus usa os seus vasos com absoluta certeza. Para contradizer o que está na Bíblia? Sim ou não? Se alguém profetizar algo contrário ao que está na Bíblia, quem é que está com a verdade? A Bíblia é o crivo. A Bíblia é a nossa regra. Se entregou uma profecia, não bateu com a Bíblia nos ordena, não a julgarmos os profetas, mas a julgarmos o quê? Então eu tenho direito de julgar, é uma ordem da Bíblia, julgue a profecia. Como é que eu vou julgar? Eu vou colocar um tribunal. A lei, a regra é a Bíblia. A Bíblia diz assim, que a profecia tem objetivo tríplice: consolar, exortar, edificar. Foi entregue uma profecia, ninguém foi exortado, ninguém foi consolado, ninguém foi edificado, todo mundo foi turbado. E aí? Gerou confusão, briga, desentendimento. Aí a igreja dividiu, um vai para um lado, um está do lado do profeta, o outro não está, um diz que é de Deus, outro não é. E aí? Não consolou, não edificou, não trouxe uma exortação. E outro detalhe, irmão, exortação. A gente interpreta o significado da palavra equivocadamente. Procure no dicionário quando você chegar em casa, está aqui um dever de casa. Pode procurar no Google até se quiser. Exortar. Sabe o que é? Animar. A gente fala, fulano exortou a igreja. Procura aí no Google o que é exortar. Procura no dicionário Aurélio, Micaelis, qualquer dicionário de língua portuguesa. Exortar significa animar, incentivar. Aí o que significa o que nós chamamos de exortar? O que é? Ademoestar. Tem essa palavra na Bíblia também. Quando o termo é ademoestar, aí está fazendo aquilo que nós chamamos de exortar. Agora, exortar é animar, fortalecer. Isso aí, irmão, é o dicionário, a gente tem que saber. Às vezes a gente usa o termo de uma forma, o significado é outro. E aqui eu não estou tratando de original, de grego, hebraico, aramaico, Aurélio. A gente tem que ir lá e ver. Exortar é o quê? É animar. Então, a profecia exortou, animou. Animar é o quê? Deus é contigo, vai te ajudar, vai nessa tua força e tal. Consolar, teve uma perda, o Senhor está vendo e tal, e tal, e tal. Edificar, trazer. Mas Deus não repreende. Repreende. Mas Deus não repreende para destruir, para trazer confusão, para turbar. A gente tem que entender os critérios que a Bíblia estabelece para o exercício dos dons espirituais. Aí nós vamos julgar o exercício dos dons espirituais à luz do quê? A Bíblia. Infelizmente a gente não faz isso. A gente julga o som do tom de voz do profeta. Rapaz, quando ele... Só pode ser de Deus. Aquele ronco que ele deu antes da mensagem, chega... É Deus, aquilo é Deus, irmão, aquilo é Deus.
Você viu que na hora que ele falou, eis que eu te digo, deu até um pique de luz na igreja? Rapaz, que mistério, hein? Ele é Deus. Tem esses critérios na Bíblia, quem tem que analisar. Se profetizar der pique de luz, é Deus. Se não der, a gente inventa isso, irmão. A gente inventa. Não são critérios bíblicos. Então, tomemos cuidado com uma revelação diferente das Escrituras, com uma visão, com uma profecia. Não estou querendo transformar ninguém em pessoas céticas, incrédulas. Só estou querendo que não sejam também o quê? Ingênuos. Porque muitos abandonaram a fé pela ingenuidade de acreditar em tudo que é profecia que receberam. Agora, quem está firmado na palavra não abandona, não. Agora, quem está correndo atrás de profecia aqui, ali, lá e acolá, está aí batendo cabeça, está no mundo, uma hora está na igreja, outra hora está bebendo cachaça, aí depois está de novo na igreja, depois volta para o mundo. Por quê? Porque fica aí, atrás de mensagem profética. Agora, vê quem está na Bíblia, se está aí batendo cabeça para lá e para cá. Nós temos que entender aonde estão as nossas bases. Cremos em tudo, a atualidade dos dons espirituais, mas a base da nossa fé, o fundamento da nossa fé, as raízes da nossa fé são as Sagradas Escrituras. Visto que há muitos livros que afirmam ter inspiração divina, uma atitude displicente ou ingênua para com esses livros pode causar confusão e destruição final. É interessante notar que na época de Jesus, diversos livros dos que hoje são considerados pela Igreja Romana como inspirados e como parte integrante do Antigo Testamento, já existiam na época de Jesus. No entanto, das 64 vezes que Jesus citou o Antigo Testamento, em nenhuma delas ele cita qualquer um desses livros. Estes livros também são conhecidos como... Está ali, ó, apócrifos, livros não canônicos, não passaram no crivo do cânon, não passaram pela régua do cânon. Então esses livros são chamados de apócrifos. O que significa ser um livro apócrifo? Está aí embaixo no seu material, na nota de rodapé. Livro que, embora reivindique, exija autoridade divina, não é reconhecido como inspirado por Deus, quer pela comunidade judaica, nem pela cristã evangélica. Para um livro ser incluído no cânon das Escrituras, é necessário que as evidências internas e externas provem-lhe a procedência divina. Então, vamos dar uma olhada aqui, voltar onde nós paramos. Estes livros também são conhecidos como escritos apócrifos. Esta expressão vem do grego apócrifo, que significa oculto, escondido, secreto. Assim, todo documento não canônico, não inspirado, é considerado apócrifo. Os mais conhecidos escritos apócrifos são... Primeiro e segundo Esdras, que é diferente do Esdras que nós temos na Bíblia, Judite, Tobias, o repouso de Esté, sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Baruque com a epístola de Jeremias, o Cântico dos Três Mancebos, a história de Susana, Bel e o Dragão, a oração de Manassés, primeiro, segundo, terceiro e quarto livro de Macabeus. Você percebeu que eu coloquei uns aí em negrito, né? Destaquei. Olha aí no rodapé de novo. Os livros apócrifos que se encontram acima em negrito, eles aparecem aonde? Qual Bíblia? Bíblia Católica. Eu disse para vocês que hoje eu ia trazer a Bíblia Católica. Prometi, não prometi? Não cumpri. Eu vou trazer semana que vem, esqueci. Mas eu trouxe o texto. Eu esqueci a Bíblia. A correria, esqueci, mas eu vou trazer, mas eu trouxe o texto que eu quero utilizar. Eu vou apresentar ele no slide, nós já vamos caminhar para encerrar, mas eu vou te mostrar aqui. Semana que vem eu vou trazer a Bíblia. Como eu não vou precisar usá-la aqui, que eu vou apresentar o slide, vou deixar passar na mão de vocês aí, vai que alguém goste aí. Não tem problema não tem perigo nenhum, aquela Bíblia ali, para quem está firmado na palavra de Deus. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês? No livro de Macabeus,
tem uma história. Primeiro, deixa eu situar vocês em que período o livro de Macabeus foi escrito. Vocês sabem que entre Malaquias e Mateus, nós temos um intervalo de aproximadamente quanto tempo? Muito bem, gostando de ver. A história dos Macabeus está dentro desse período. Quando a Bíblia encerra em Malaquias, o povo hebreu está debaixo da dominação dos medos e dos persas. Haviam caído sob a dominação babilônica, depois passaram para os medos e persas, depois eles passaram para a mão dos gregos, liderados por Alexandre o Grande. Isso é história, paralela à Bíblia, mas está dentro desse período. Quando Alexandre o Grande morreu, ele estava dominando a terra de Israel. Ele repartiu as terras da sua dominação sobre os seus 4 generais. Um dos generais que assumiu o domínio da terra dos hebreus chamava-se Ptolomeu. Ele liderava também a região do Egito. Passou muito tempo, ele perde uma batalha para os Antíocos, que são um outro grupo de generais que lideravam a Grécia e a Síria. Estes então vencem e começam a dominar ali dentro do território de Israel. Quando eles começam a liderar dentro do território de Israel, eles proíbem o culto, eles proíbem a adoração a Deus, eles profanam o templo, eles sacrificam um animal imundo, um porco no altar. Há uma série, tudo isso nesse período. Por conta de toda essa situação, uma família se levantou para lutar contra os Epifânios, Antíocos, que estavam dominando naquele território. O nome dessa família é Macabeus, a família dos Macabeus. Aí você tem vários personagens da dinastia, um deles o principal chamado Judas Macabeu. E aí o que acontece? Eles estavam lutando para tirar da terra os gregos, aquela turma que estava profanando o lugar. Nessas batalhas aconteceu uma coisa. Alguns soldados perderam a batalha contra os gregos, morreram, e quando foram pegar os seus corpos para sepultarem, encontraram escondido no meio das vestes daquele soldado pequenos ídolos, pequenas estatuetas. E aí o que aconteceu? Está registrado aqui, ó. Vou mostrar para você. Segundo Macabeus, capítulo 12, do versículo 38 ao 45. É a narrativa desse episódio onde eu parei aqui. Olha o que diz. Chegando o 7º dia, chegando que dia? Muito bem. Purificaram-se conforme o costume, e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, vieram falar com Judas aqui, o líder dos Macabeus, para recolher os corpos dos que haviam tombado, para colocá-los nos túmulos de seus pais. Então, encontraram, debaixo das túnicas de cada um dos mortos, objetos consagrados aos ídolos, cujo uso a lei vedava, proibia aos judeus. Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram, perderam, estavam lutando. Lembra lá do Acã, com um ídolo escondido? Então eles entenderam, perderam por causa disso. Os soldados estavam indo com o ídolo escondido. O que a gente vai fazer? Olha aqui o que eles decidiram fazer. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, bendisseram a Deus, está certo, era assim mesmo que tinha que fazer. Justo juiz que torna manifesta as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse o quê? Pecado de quem? Dos soldados que estavam? Opa, oração para perdão de pecado de mortos? De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria tolo orar pelos mortos. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Em que dia? Vocês já ouviram falar disso aí? Isso aí vocês já ouviram falar.
Isso aí é o quê? Isso aí você já ouviu falar. De onde eles tiraram essa tal missa do sétimo dia? Da Bíblia deles. Eles colocaram lá. Mas claro que não passou no crivo. Como é que vai passar no crivo a absolvição de um pecado que lá atrás com Acã não teve absolvição, teve condenação? Esse texto aqui contradiz o texto de lá. Então não pode passar no cano, mas na deles coube. Por quê? Porque a eles era interessante fazer as pessoas acreditarem que é possível mudar o seu status depois de morto, oferecendo sacrifício, dando oferta, oferecendo culto, uma missa, e assim sucessivamente. Hebreus diz, aos mortos está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o quê? O juízo, não tem mais alteração de lugar. No Antigo Testamento fala o que aconteceu com Acã. No Novo Testamento, esse texto aqui de Macabeus, contradiz o todo da Bíblia. Então por isso que, aí aquele trocadilho velho que a gente sempre usa, né? Por isso que na Bíblia dele cabeu e na nossa não cabeu. Não tem como caber, né? Essa heresia. Mas lá na Bíblia Católica tem esse texto. Estou trazendo para você um exemplo de um livro que traz uma heresia que não existe na nossa Bíblia e existe lá. Se alguém perguntar por que a sua Bíblia tem 66, se eu não me engano a deles tem 73, agora fugiu aqui, acho que são 73, acho que são 7 a mais. Esses textos desses livros que tem lá tratam puramente das heresias. Vamos voltar para a gente poder fechar o capítulo aqui e encerrar a nossa aula. Contudo, nenhum desses livros se encontra no cânon dos Hebreus, como já foi dito. Jesus jamais citou qualquer deles. Não existe qualquer referência direta a eles, feita por parte dos apóstolos. Ainda que a igreja primitiva permitisse algumas dessas leituras como elemento paralelo de edificação, jamais atestou sua canonicidade. As escrituras que temos são completamente dignas de confiança e suficiente para responder completamente a qualquer coisa que precisemos saber sobre a salvação eterna ou sobre a sabedoria prática relacionada aos nossos relacionamentos, moralidade, caráter ou conduta. A Bíblia, pois, não necessita de quaisquer acréscimos. Ela é completa em si mesma. Nós, pentecostais, devemos estar atentos a esse artigo de fé e jamais permitir que o dom de profecia, por exemplo, seja exercido de maneira abusiva por alguém que, já não aceitando ser usado pelo Espírito Santo, presume-se muito superior ao Consolador. Então, a Bíblia está acima de tudo, irmão. A Bíblia está acima dos dons, conquanto é a partir dela que julgamos a veracidade dos dons. Paulo, inclusive, orientando lá aos crentes de Corinto, disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são o quê? Mandamentos do Senhor. A profecia, ela pode orientar, mas é a Bíblia que direciona o povo de Deus. Então, irmão, cuidado. Não estou dizendo para você não acreditar em profecia, estou dizendo para você analisá-las à luz da Bíblia. Eu já tive aí nesses encontros de vasos. Eu vi uma vez, eu vou no monte, tá? Tem muito tempo que eu não vou. Muito tempo mesmo. Não tem nada contra não. Eu vou, mas uma dessas últimas vezes que eu fui no monte, no caminho para o monte, nos postes, tinha vários cartazes, que o pessoal sabe que o povo do monte gosta mesmo do mistério e tal, aí botou vários cartazes. Aí os cartazes lá, nesse dia que eu fui, estava falando de um evento. O evento era vasos versus profetas, um negócio assim. Os vasos versus os profetas. Você não pode ficar de fora desse combate. Falei, meu Deus. Aí é forte, né? O UFC, né? Vasos versus profetas. Aí eu ouvi a história de um aluno, não posso aqui assegurar a veracidade, mas ele disse uma ocasião atrás, estava participando de um desse evento de vasos aí, e tal, o profeta profetiza e tal, e 3, 4, 5 profetizando, e um corre lá, e um vem cá, e gente batendo cabeça e caindo, e tal, e um brada, eis que eu vos digo, e tal, quando ia falar, aí o outro, calma-te, que agora é o filho do quê?
quem fala. Aí o outro bradou lá, agora o Pai está me usando, calai-o. Meu Deus. Que vergonha, Jesus chamando a atenção do Espírito Santo e o Pai chamando a atenção de Jesus no meio da... Que situação, hein? Um estava sendo usado, aí o outro disse que era o filho, mandou o Espírito se calar, aí depois o pai deu um brado, agora cala filho, que agora quem vai falar é o pai. Meu Deus do céu. Onde já se viu um negócio desse? Lavando roupa suja em público, né? A Trindade, um chamando a atenção do outro ali, que coisa deprimente. Temos que ter cuidado, isso acontece. Não vou nem contar se o presbítero Zé Roberto já compartilhou com a gente aqui na escola dominical. Aí ele conta um caso aí, as irmãs que é aluna dele aí sabe. Você está curioso para saber? Eu vou chamar ele para mim aqui contar. Ele conta de uma irmã lá da terra dele, lá que profetizou lá, ó. Deus me mostra que tem 3 irmãs aqui que estão dando em cima do meu marido. Uma é você, outra é você, outra é você. Imagina, hein? Que maravilha que é um culto desse, hein? Foi verdade, Zé Roberto? Ele disse que é verdade, difícil de acreditar, mas eu acredito que é ele é crente. Mas é um negócio, imagina que situação, hein? Vamos ficar de pé, irmão, vamos encerrar essa aula, porque, ó, a palavra. Não despreze as profecias, não despreze o agir do Espírito, não despreze os dons espirituais, mas analise todos eles à luz da palavra. Semana que vem será a nossa última aula deste livro. E a prova? Semana que vem você vai entrar na prova. Não falte, eu vou te entregar a prova, eu vou ler com você a prova, eu vou te explicar como é que se faz a prova, eu vou dar a resposta. Aí não. Aí não, eu vou te mostrar para que você fique tranquilo, saiba como é o formato, o modelo, a avaliação, tenha tranquilidade. Então semana que vem encerraremos o livro 1. Os que quiserem já acertar o livro 2, é benção, hein? Nos ajuda, a gente já começou a fazê-los, alguns já estão aí. Semana que vem, os que puderem, por favor, já estejam acertando. E encerrando o livro 1, nós vamos ter ontologia. Em nome de Jesus, vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te damos graças na noite deste dia por mais esta aula, pela Tua presença e pela revelação que compartilhaste conosco. Pedimos que o Senhor nos leve em paz agora aos nossos lares, livrando-nos de todo o mal. Possamos ter um fim de semana abençoado na Tua presença. Continue falando com a Tua igreja através da Tua palavra, também através dos dons espirituais dos quais cremos e necessitamos também, ó Pai, para a saúde e fortalecimento espiritual da Tua igreja. Continue abençoando e dando mais ânimo àqueles que estão estudando. Que não desanime, mas que cada vez mais prossigam para a glória e honra do nome de Jesus. É a nossa oração no nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Deus te abençoe, vá em paz, até a próxima semana.